Bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para o nosso Evangelho no Lar, através da Casa dos Tarefeiros, aqui pelo nosso canal no YouTube. E vamos assim, dando a vocês mais um recadinho. A nossa casa já está aberta para os nossos tratamentos. Por isso, aqui no vídeo já consta o nosso endereço e também os nossos telefones. Para que você possa ter acesso a esses tratamentos, você precisa estar agendando. Portanto, teremos o maior prazer em atendê-lo e ajudar naquilo que for necessário. Ao mesmo tempo, aqui no nosso canal, eu convido a vocês a navegar aqui um pouquinho, pois há muitas instruções, palestras, orientações, temas diversos pela qual vão dar a você um pouquinho do entendimento da nossa doutrina, com explicações bem claras, com explicações pela qual vão deixar você bem assim calmo e tranquilo no intuito de entender que Deus apenas quer de nós aquilo que realmente é verdadeiro. Eu sou a Ana Cristina Cabreira Julião e mais uma vez vamos nesse instante de pura luz agradecer aos nossos mentores e amigos espirituais. Vamos nesse instante pedir que toda a equipe médica da nossa casa, a Casa dos Tarefeiros, juntamente com as fraternidades do amor e do bem, possam ir adentrando em nosso lar, trazendo bastante harmonia e tranquilidade, mas que eles possam também retirar todas as imperfeições, os pensamentos negativos, as insinuações, as doenças, a inveja e tudo mais que possa atrapalhar a nossa evolução. Vamos pedindo a eles que possam nos dar toda a sustentação necessária para o entendimento de mais este Evangelho. E assim, vamos dando por aberto, mais uma vez, essa comunicação extrema e grandiosa com esse mundo espiritual. Que assim seja, graças a Deus. E assim, através do livro dos Espíritos, vamos fazer hoje um pequeno resumo da doutrina dos Espíritos. De acordo com o nosso livro, a doutrina espírita nos traz facilmente responder sobre algumas perguntas e certas objeções. Vamos a elas. E de tudo que nós aprendemos até agora, temos a certeza que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou um universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno e pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, pode deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente o invólucro material perecível e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o que lhes dá superioridade moral e intelectual perante os demais. A alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas o seu invólucro. Há nos homens três coisas: o corpo, ou o ser material, semelhante ao dos animais e é animado pelo mesmo princípio vital. A alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo.
O perispírito que une a alma ao corpo, que é o princípio intermediário entre matéria e o espírito. O homem tem, assim, duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, das quais possui os instintos, e pela alma participa da natureza dos espíritos. O perispírito que une o corpo e espírito é uma espécie de invólucro semimaterial. A morte e a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos da aparição. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que em certos casos podem ser apreciado pelos nossos sentidos da vista, da audição e do tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes, não sendo iguais em poder e nem na inteligência, saber ou moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores que se distinguem pela perfeição, pelos conhecimentos e pela proximidade de Deus, a pureza dos sentimentos e o amor do bem. São os anjos ou espíritos puros. As demais classes se distanciam, mas é mais e mais dessa perfeição, a das classes inferiores, são inclinados as nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, e se comprazem no mal. E nesses números que não são nem muitos bons, nem muitos maus, antes perturbadores e integrantes do que maus, a malícia em consequência parecem ser as suas características. São os espíritos estouvados ou levianos. Os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Todos melhorem, passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Esse melhoramento se verifica pela encarnação, que a uns é imposta como uma expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova a que devem submeter-se repetidas vezes até atingirem a perfeição absoluta, e é uma espécie de peneira, o depurador de que eles saem mais ou menos purificados. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos de que havia saído para reiniciar uma nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante a qual permanecerá no estado de espírito errante. Devendo o espírito passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito pudesse encarnar num corpo de animal. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrogradas, mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para chegar à perfeição. As qualidades da alma são a do espírito encarnado. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem perverso a de um espírito impuro. A alma tinha a sua individualidade antes da encarnação e a conserva após a separação do corpo. No seu regresso ao mundo dos espíritos, a alma reencontra todos o que conheceu na Terra e todas as suas existências anteriores se delineam na sua memória
com a recordação de todo o bem e de todo o mal que tenha feito. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e purificação de sua alma aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando preferência à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam nenhuma região determinada ou circunscrita. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar, e toda uma população invisível que se agita em nosso redor. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados, que não encontram solução racional. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos convidam ao mal e para eles um prazer ver-nos sucumbir e cair no seu estado. As comunicações ocultas verificam-se pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós sem sabermos, cabendo ao nosso julgamento discernir as más e as boas inspirações. As comunicações ostensivas realizam-se por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, e na maioria das vezes, através dos médios que lhes servem de instrumentos. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou pela evocação. Podemos evocar todos os espíritos, os que se animaram, homens obscuros e os dos personagens mais ilustres. Qualquer que seja a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, de nossos amigos ou inimigos, é deles obter, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se acham no espaço, seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que tenham a permissão de fazer-nos. Os espíritos são atraídos na razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores gostam das reuniões sérias em que predominam o amor do bem e o desejo sincero de instrução e de melhoria. Sua presença afasta os espíritos inferiores que encontram, ao contrário, livre acesso e podem agir com inteira liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade e por toda parte onde encontrem maus instintos. Longe de obtermos bons conselhos e informações úteis desses espíritos, nada mais devemos esperar do que futilidades, mentiras, brincadeiras de mau gosto ou mistificações, pois frequentemente se servem de nomes veneráveis para melhor nos induzirem ao erro. Discutir os bons e os maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, cheia das mais altas moralidades, livre de qualquer paixão inferior. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por alvo o nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores é inconsequentemente quase sempre banal e mesmo grosseira. Se dizem às vezes coisas boas e verdadeiras, dizem com mais frequência falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade e divertem-se à custa dos que se interrogam.
lisonjeando-lhes a vaidade, embalando-lhes os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na perfeita acepção do termo, não se verificam senão nos centros sérios, cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos dirigidos para o bem. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nessa mesma máxima evangélica: fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para os menos, ou melhor, a menores ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, pretendendo-nos a matéria, que o homem que desse mundo se liberta da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e o cultivo do amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual, que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante viola a lei de Deus. Eles ensinam, enfim, que o mundo dos espíritos nada pode estar escondido. O hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas reveladas. A presença inevitável e incessante daqueles que prejudicamos a um dos castigos que nos estão reservados, ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos, correspondem apenas e alegrias que nos são desconhecidas na terra. Mas eles nos ensinam também que não há faltas irremissíveis que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra o meio necessário nas diferentes existências que lhes permite avançar na via do progresso em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Este é o resumo da doutrina espírita, como ela aparece no ensinamento dos espíritos superiores. E assim, nas próximas semanas, vamos estar entrando em outras objeções que vão trazer para nós maiores esclarecimentos. E assim, meus irmãos, nessa conduta espírita e nesse aprendizado imensurável que através desse livro único, que é o Livro dos Espíritos, nos ensina, vamos agradecendo a esses diversos espíritos superiores que nos trazem toda a revelação verdadeira, com muita sabedoria, pois eles tiveram muitos e muitos séculos para chegarmos até aqui. E pensarmos que todos esses séculos estivemos vivenciando tudo isso, mas que nós não tínhamos nenhum tipo de conhecimento. Mas hoje temos que agradecer por toda essa oportunidade, pois já sabemos um pouquinho daquilo que somos e aquilo que Deus espera de nós. Vamos pedindo bênçãos para todos que nos escutam, para nossa família, para o nosso trabalho, para os nossos amigos, vizinhos, para todos que nos cercam, para todos os países, para todos que sentem dores, para irmãos que estão sofrendo nesse instante. Vamos pedindo, meu Pai, pela Casa dos Tarefeiros, aos tarefeiros, ao Dr. Antônio, que nos concede sempre tantas orientações e explicações. Abençoado seja essa semana que se inicia e que esse copo com água já esteja fluidificado com tudo aquilo que é necessário para a nossa melhora. Este era o meu recadinho para o dia de hoje, com referência ao resumo da nossa doutrina. E assim nós vamos dando por encerrado mais esse evangelho no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus.